Olá, pós-graduandos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre as características da linguagem científica e algumas orientações para que vocês possam saber melhor como se expressarem no âmbito acadêmico. Inicialmente, eu gostaria de destacar como a linguagem, a fala, a escrita são relevantes no âmbito acadêmico para todas as áreas. Muitas vezes nós relacionamos que só deve escrever bem quem é da área de letras, da área de humanas, mas a capacidade de se expressar, tanto oralmente como de forma escrita, vai ser relevante para todas as áreas, pois é a forma como nós nos comunicamos com o mundo. Pensem, talvez, de um engenheiro civil ou um biólogo lhe enviar um e-mail e este e-mail estar repleto de erros de ordem linguística. Você não acha que isso interfere diretamente na imagem que você tem deste profissional, mesmo que a habilidade dele não tenha relação direta com a linguagem? Então, deste modo, nós também entendemos que o pesquisador, de modo geral, ele precisa obter essa habilidade linguística, precisa seguir as características da linguagem científica, de modo que os seus textos, as suas falas, palestras, também sejam melhor reconhecidos na esfera acadêmica. Deste modo, seguimos então as características da linguagem científica. E a primeira delas é que a linguagem científica é explicativa. E o que isso quer dizer? Que o texto de natureza acadêmica, ele não é uma narração, ele não é uma argumentação, ele não é uma manual de instruções, ele é uma explicação. E deste modo, o texto científico deve sempre responder algumas perguntas. O que foi realizado? Como foi realizado? Por que foi realizado? Seguindo essas normas, você consegue garantir um caráter explicativo à sua tessitura. O texto científico também deve ser claro. E isso é muito importante, principalmente nos seus aspectos principais. Qual é o seu problema de pesquisa? Qual é a sua temática? Quais são os seus objetivos? Quais foram suas metodologias? Qual foi o resultado atingido? Essas informações podem, às vezes, estar presentes de um texto, mas estarem apresentadas de uma forma indireta, não tão clara, misturada, até numa ordem não adequada. Lembrem-se que se elas não estiverem ali de forma clara, você corre o risco de ser penalizado por uma banca ou até de ter o seu trabalho não aceito em alguma publicação. Portanto, são informações que devem estar explícitas de uma forma muito direta e clara no seu trabalho. A linguagem científica também pressupõe inteireza, que é um texto ser inteiro. Ou seja, a partir de um artigo, um resumo, uma dissertação, um TCC ou até uma tese, ser possível compreender aquele trabalho de forma completa, ou ao menos o aspecto que está sendo trabalhado ali naquele elemento. Então é importante que nada que seja relevante à compreensão do trabalho seja omitido. Todos aqueles aspectos que pelas normas da BNT devem estar presentes, têm que estar lá para que o meu texto seja dado como inteiro. Outra questão que faz parte da linguagem científica é a imparcialidade. Geralmente se reconhece o texto científico como neutro na medida do possível. Sabe-se que é impossível você chegar àquele texto 100% neutro a condições históricas, econômicas, sociais, mas mesmo assim procurar não se enviesar por posições ou ideias específicas. Além disso, a linguagem científica pressupõe uma ordem, e essa ordem deve ser seguida de modo a garantir um resultado lógico da investigação. Imagine só se você apresenta os resultados da pesquisa logo na sua introdução, antes mesmo de mostrar como você fundamentou essa investigação teórico e metodologicamente. Então, a ordem das informações é muito importante, pois a ordem que está estabelecida remete à organização do trabalho. Eu vou apresentar
minha temática, minha problemática, minha justificativa, meus objetivos, minha metodologia, minhas análises, meus resultados. Qualquer ordem que se sobreponha a esta vai trazer complicações à compreensão do seu trabalho. A linguagem científica também pressupõe acuidade, que remete a algo acurado, algo certo. Então, é importante que nós tenhamos cuidado nas observações, nas falas que nós vamos fazer no nosso texto, pois todas elas devem ser ou fundamentadas em alguma informação ou apresentadas do modo como foram analisados os nossos dados. Então, nisso entra um cuidado com a escolha de palavras, de vocabulários ou até de ideias que nós vamos trazer no nosso texto, de modo que informações errôneas ou não comprovadas não estejam presentes. Objetividade também deve estar presente no texto científico, o que significa que nada além do que foi comprovado ou fundamentado deve estar ali presente. Às vezes, a gente cai naquela ideia de querer apresentar opiniões, apresentar informações que são achismos e não informações comprovadas. E neste caso, nós recaímos em não apresentar objetividade no texto. Isso é importante também para lembrarmos de não enrolar, não encher linguiça para chegar a determinado ponto. Muitas vezes um texto mais curto está melhor desenvolvido, melhor descrito do que um texto muito longo, mas que demora muito a chegar ao ponto. Junto a isso, nós temos a simplicidade, que é um elemento da linguagem científica. O seu texto ele tem que ser claro para o leitor. Portanto, é muito mais importante utilizar expressões que são claras para aquele seu público do que o uso de jargões, de palavras muito rebuscadas no seu texto, que vão dificultar a leitura. Vou deixar na descrição deste vídeo o material que fundamentou a nossa fala de hoje, para que vocês possam consultar e realizar outras leituras. Se tiverem mais alguma dúvida em relação à linguagem científica, podem deixar nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!